Bem-vindos à nossa terceira aula. Nosso assunto será as principais características da Terra, dos mundos e das dimensões. Então vamos começar pela superfície da Terra. Na Terra, segundo recentes pesquisas, nossa superfície dos continentes, seria uma superfície convexa, ou seja, no nível dos mares, ele começaria de forma plana, depois ele iria atingindo um pico e depois ele voltaria na outra parte, do outro lado do continente, no outro mar, em uma forma plana novamente. Ou seja, todos os nossos continentes, eles atingem, geralmente no meio deles, no epicentro, uma forma maior. Porém, os nossos mares seriam de forma plana, ou seja, existe uma certa incongruência com o que é apresentado pela ciência atual. Nós também teríamos, conforme até civilizações antigas puderam constatar, um sistema ainda muito mais complexo do que apenas um planeta. Teríamos um sistema Terra mesmo, e nesse sistema teríamos não só a parte da Terra, poderíamos chamar de primeiro anel, mas teríamos outros anéis. E esses anéis seriam divididos em 9 partes, ou seja, teríamos 9 anéis, e entre cada anel teríamos outro mundo, ou seja, outros mundos com os seus próprios corpos celestes. E essas realidades seriam também físicas, então poderíamos acessá-las de maneira física também. Só que esses anéis, eles são compostos de uma espécie de luz líquida, que forma um aspecto de vidro, digamos assim. Então, de uma maneira física, teríamos que encontrar os portões ou portais que dariam acesso para que nós, de maneira física, pudéssemos atravessar esses anéis. Então, o que nós teríamos no primeiro anel? No primeiro anel, teríamos nosso Sol, ou seja, bem diferente do modelo heliocêntrico. E teriam os humanoides chamados planetários, os dimensionais, também os intramarinhos e os intraterrenos, aqueles que habitam as cidades intraterrenas ou subterrâneas. Já no segundo anel, teríamos a Lua e teríamos os habitantes que podemos chamar de ascensionados, que seriam aquelas pessoas que atingiram um certo grau de compreensão da realidade e perderam esse corpo, passaram pelo processo de perder o corpo, mas não ficaram mais nesse aspecto probatório. Então elas foram para o segundo anel, para continuar a sua evolução e podem reencarnar novamente. O aspecto dessas pessoas não seriam tão diferente quanto o que elas tiveram aqui na sua última encarnação. Esse aspecto poderia ser alterado mais ou menos 20%, mas a questão do olhar seria muito parecida com o que elas tiveram aqui, pois o olhar é realmente a janela da alma. Mas então, qual seria o aspecto vibracional da Terra? Todos os mundos funcionam como escolas, e a Terra seria a escola das emoções. Qual seria então a diferença entre a análise das frequências emocionais aqui na Terra e dos outros mundos? Os outros mundos teriam mais ou menos de 10 a 20% da intensidade das frequências emocionais que nós teríamos aqui na Terra. Então nós podemos considerar que na Terra nós temos 100% da intensidade das emoções e que esse seria o único lugar que nós podemos atingir essa intensidade. Isso significa que nos outros mundos nós temos todas as mesmas frequências emocionais que temos aqui na Terra. Tristeza, alegria, o ódio, muitas outras coisas. Porém, não teríamos com a mesma intensidade. Existem indícios que essa espécie de anomalia se deu na Terra através de uma explosão de um asteroide proveniente de Sirius. Então, isso fez com que a Terra se transformasse num grande laboratório, chamado até de a Pérola do Universo. E só para termos uma ideia de como podem ser os outros mundos, nesse aspecto de que eles também são uma escola, em Pleiades teríamos a escola da espiritualidade, em Vênus a escola da energia vibracional ativa, ou da sexualidade, da energia criativa, da energia de cocriação. Mas teríamos também outros mundos de terceira dimensão que já teriam passado para a quarta dimensão, e os habitantes desses mundos podem transitar então para outros mundos de terceira dimensão para colaborar para que esses mundos chegassem também na quarta dimensão. As dimensões possuem subdivisões. Por exemplo, na dimensão 3, nós teríamos da 3.1 até a 3.9, para então chegar
na quarta dimensão. E é exatamente nesse momento que estamos na Terra. Mas então, qual seria o aspecto das pessoas ou dos humanoides que vivem nas outras dimensões? Na quarta dimensão, temos os super-humanos. Na quinta dimensão, temos os anjos, ou seja, seres de vibração angelical. Na sexta dimensão, os arcanjos. Na sétima e oitava, as divindades. Na oitava e nona, os deuses. E na 13ª, por exemplo, as deidades. Os super-humanos são seres que conseguem transcender as leis da terceira dimensão, como se fossem verdadeiros mutantes. Porém, isso seria um treinamento para atingir a frequência e a consciência para a quinta dimensão. Então as dimensões pares são consideradas transitórias e as dimensões ímpares são consideradas as dimensões mais propícias ao conhecimento, cuja realidade proporciona uma melhor compreensão. Na quinta dimensão, então, teríamos essa vibração angelical e todas as dimensões superiores são dimensões onde os seres que habitam essas dimensões colaboram para a evolução dos seres que habitam as dimensões inferiores. Assim como nós aqui na terceira dimensão podemos colaborar para a evolução dos reinos mineral, vegetal e animal, e o nosso próprio, ou seja, os humanos, a humanidade, na quarta e na quinta dimensão, e em todas as dimensões mais elevadas, todos os seres que habitam essas dimensões, eles também colaboram para a evolução dos seres que habitam as dimensões que estão abaixo deles. E isso faz com que haja um processo em corrente de evolução. Então, na sexta dimensão, existem os arcanjos que colaboram para a evolução dos anjos. Então, eles lideram o processo de colaboração dos anjos para a evolução da terceira e da quarta dimensão, mas também das outras dimensões que estão em uma vibração inferior. E aí, na sétima e oitava, teríamos as divindades, que colaborariam com os arcanjos. E na oitava e nona, os deuses, que colaborariam com todos os outros que estão abaixo. E na 13ª, as deidades, que têm um aspecto de fusão entre o reino animal e o reino humano. Ou seja, são humanoides que na maioria das vezes possuem asas. Mas aí então, qual seria o aspecto consciencial da nona dimensão, por exemplo? A terceira dimensão, do jeito que nós experienciamos no atual momento, apresenta uma inversão de valores muito grande. E essa inversão de valores não acontece na nona dimensão. Então, na nona dimensão, geralmente tudo é compartilhado. Todas as informações adquiridas em experiências cósmicas, ou seja, quando os seres de lá possuem uma experiência em qualquer outro mundo, quando eles retornam, essa experiência, a informação adquirida através dessa experiência é compartilhada automaticamente no consciente coletivo de todos os habitantes. E tudo lá se torna possível. Então tudo é flexível e tudo é móvel. As pessoas não necessariamente precisam ir para os lugares, mas os lugares podem vir para as pessoas. Se nós estamos aqui numa sala, nos reunindo e gostaríamos de ir para uma praia, então a sala se transforma numa praia. Se nós temos vontade de comer uma maçã ou apenas de observar essa maçã, nós podemos então manifestar essa maçã. E como funcionaria a economia da nona dimensão? A moeda de troca da nona dimensão seria o conhecimento das habilidades. Já que todo mundo tem acesso à informação, as habilidades adquiridas conforme a experiência cósmica das pessoas seria uma forma delas executarem aquilo que elas aprenderam. Então todas as pessoas trocariam as habilidades. Por exemplo, se eu aprendi X coisa em tal mundo e a pessoa aprendeu Y, nós trocaríamos essas habilidades para que eu aprenda o que essa pessoa aprendeu, para que essa pessoa aprenda o que eu aprendi. Muito interessante, não é? Então vamos agora ao nosso exercício. Vamos aprender sobre a visualização do nosso campo biomagnético ou nossa aura. Você precisará observar um objeto, uma planta, um animal ou até mesmo outra pessoa. Com um fundo branco e o elemento de observação estático, você vai fazer o exercício de observar sem piscar os seus olhos por no mínimo 2 minutos. Existe uma técnica para que você não tenha que piscar e é de simplesmente lubrificar constantemente os seus olhos quando eles começarem a secar. Você pode fazer isso ao movimentar os seus olhos em vários sentidos, ou seja, quando você tiver vontade de piscar, você pode apenas movimentar os seus olhos. E aí você lubrificará seu globo ocular, perdendo essa vontade de piscar, e assim você terá uma percepção muito melhor
desse campo biomagnético. No início, você poderá ver apenas uma coloração mais ou menos acinzentada, como se fosse uma fumacinha fosca. Conforme você vai praticando com a constância, com uma certa frequência, você pode então identificar as camadas do campo biomagnético, ou seja, as camadas da aura ou a cor que a pessoa mais vibra naquele momento. Muito simples, não é? Ficamos por aqui então, eu vejo você na próxima aula.